Olá, muito boa tarde. Eu sou o pastor Tiago Henrique e este é o programa Aconselhamento Bíblico, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde nós temos aqui um centro de aconselhamento e também produzimos aqui esses programas para trazer temas relevantes da área de aconselhamento, de cuidado de pessoas, de cuidados pastorais, para você que está nos assistindo, que nos acompanha, que estuda, estudou, que tem interesse também nessa questão da área de aconselhamento ou para ajudar outras pessoas. Seja muito bem-vindo nessa tarde de quinta, onde nós temos aqui um bom papo a respeito de um tema importante, relevante, atual. Não só atual, porque há uma discussão sobre isso, porque ele já é antigo, nós olhamos para as Escrituras e vemos isso, mas também importante para nos treinar e nos capacitar a responder adequadamente e biblicamente. Hoje nós vamos falar do tema de como ajudar pessoas que lutam contra a atração pelo mesmo sexo. Nós vamos tratar um pouco sobre homossexualidade, como que as Escrituras enxergam isso e também como nós devemos trabalhar e ajudar pessoas que estão querendo ajuda e pedem ajuda e lutam em determinados contextos diferentes com relação a esse assunto. Mas hoje, como você pode ver, estou aqui sozinho, hoje nós não temos um convidado, e quando isso acontece, as pessoas que perguntam, ou até mesmo as pessoas de conversa, é você que está aí do outro lado da tela, nos acompanhando talvez de vários lugares. Muito boa tarde para você novamente. Mande suas perguntas, mande suas considerações, eu estarei aqui ora expondo o tema, falando a respeito de princípios práticos, ora olhando aqui no chat para a gente poder bater um papo, compartilhar, você falar da sua experiência também com aconselhamento, o seu descobrimento aí na área de coisas relacionadas ao aconselhamento bíblico. E eu gostaria então da sua participação para enriquecer ainda muito mais esse momento, esse assunto, falando também, talvez, colocando observações ou aí as suas dúvidas também. Então participe aqui conosco, mande sua boa tarde, mande sua pergunta, mande sua participação. Bom, vamos falar de um tema que relativamente é polêmico, de certa forma, e às vezes há um posicionamento e um medo de um posicionamento com relação a temas como esse, diante da cultura que vivemos, diante do contexto em que estamos, mas quando nós entendemos que a Bíblia tem a resposta para tudo aquilo que o nosso coração necessita saber, nós também temos a ideia de que as Escrituras falam desse tema, e realmente falam. Não só em Romanos capítulo 1, que é um dos textos que nós vamos usar aqui, um texto um pouco mais abrangente, mais completo a respeito da exposição da vontade do Senhor, da sabedoria do Senhor, da palavra do Senhor com relação a esse tema, mas também nós podemos utilizar outros princípios que estão nas Escrituras dentro aí também desse tema para respondermos biblicamente, tá? Eu vou preparar um pouquinho aqui o nosso terreno para que a gente possa saber mais ou menos por onde a gente vai caminhar e para você também tenha claridade aí na sua mente no que nós falaremos aqui relacionado a como ajudar pessoas que lutam contra a atração pelo mesmo sexo. Então, algumas situações, ou algumas questões importantes aqui para preparar o terreno. Primeiro, eu não vou gastar muito tempo falando sobre a parte apologética, do tema. Em que sentido? Nós vamos partir do princípio, do pressuposto que ao lidar com esse tema, nós estamos lidando com aquilo de conhecimento que nós temos a respeito do que se é certo, errado, pecado ou não. Ok? Isso é importante porque eu sei que na maioria das vezes, quando a gente traz esse tema, a nossa preocupação, diante de algumas explicações que nós temos hoje, com relação a isso, seja o fato do determinismo biológico, da questão psicossocial, enfim, seja em qualquer área, normalmente nós estamos preocupados quando nós falamos desse assunto, quando nós falamos em ajudar pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, muito mais, às vezes, apologética, Então, esse posicionamento de dizer é certo, é errado, é pecado ou não. E nós temos um olhar para as Escrituras, e nós vamos falar um pouco disso depois, sobre um problema mais voltado para o coração, e Paulo expressa isso em Romanos capítulo 1. Então, a minha fala aqui, obviamente, que vai ter expressões, nesse sentido de ser apologético também, mas não é o propósito maior, em discutirmos e entrarmos numa questão de discussões teóricas a respeito disso, mas eu quero ser bem prático, eu quero trazer aqui questões práticas para você, para que entendamos que há uma realidade, há uma luta de muitas pessoas com relação a isso, e como nós então devemos tratar de um jeito pastoral, Não quero aqui
dicotomizar o que é apologético e pastoral nesse sentido, mas eu quero caminhar, eu quero levar você a refletir comigo por um caminho onde nós podemos pensar como ajudar, como cuidar dessas pessoas, ok? Então nós temos um posicionamento a partir das Escrituras que é absoluto, que é claro para nós com relação a este tema, né, sobre a homossexualidade, homossexualismo, enfim. Então nós temos uma posição clara como cristãos a partir da palavra de Deus. Agora, a segunda pergunta que devíamos fazer e que devemos fazer constantemente é: como ajudar pessoas que nos pedem ajuda? Como ajudar talvez irmãos e irmãs que lutam contra isso? Eu vou falar um pouquinho dessa realidade no contexto da igreja e que tipo de envolvimento que isso, em que tipo, né, de envolvimento que isso acontece e como eu posso então oferecer apoio dentro de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva cristã, ok? Um dos equívocos, tá, que nós temos e que nós podemos cometer ao ajudar pessoas ou a lidar com esse tema no contexto pastoral, no contexto da igreja, no contexto de aconselhamento, é simplesmente generalizar ou fixar um estereótipo homossexual, tá? Então, ao abordarmos um tema, nós temos que entender que ele é complexo, sim, e que ele se abrange, inclusive do que as Escrituras estão dizendo, de como nós lidamos, qual que é o nível de envolvimento daquela pessoa e como nós podemos, então, prover ajuda, tá? E para que nós, então, não caiamos nesse erro de ter um único estereótipo e simplesmente dizer e afirmar aquilo, alguns cuidados aqui no nosso terreno, preparando o terreno, que é, nós não devemos desumanizar as pessoas que estão envolvidas em lutas com desejos homossexuais, tá? Então nós não vamos, não é essa a proposta, tá? Não é isso que nós queremos dizer aqui. Um outro aspecto importante é, ao examinar o assunto, nós precisamos ter uma postura de cristãos redimidos e não de fariseus que propriamente não admitem as nossas lutas, até porque isso é uma coisa interessante. Normalmente, quando a gente fala de Romanos capítulo 1, há uma ênfase demasiada na questão da homossexualidade e realmente há uma exploração maior, uma apresentação maior desse texto, mas nós esquecemos que o texto vai além do versículo 27. Então, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo a partir do 28, tá? E quando Paulo faz essa exploração com relação ao tema, dizendo que abandonaram o conhecimento de Deus e isso os levou à idolatria e obviamente a prática, né, de se inflamar um contra o outro, um com o outro. Só que Paulo também coloca uma coisa interessante. A partir do verso 28, Paulo fala sobre versículo 29, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então o que a gente percebe aqui? Que existe uma lista que Paulo coloca também ao lado dessa questão da atração pelo mesmo sexo ou da homossexualidade. Então, o que isso significa para nós? Que o texto e o tema, na verdade, quando ele é descrito nas Escrituras, ele não é descrito isoladamente, né? Porque nós temos a tendência de olhar para o texto e pegar isso daqui e trazer como algo principal, simplesmente ignorando o fato de que Paulo coloca também como uma manifestação da idolatria, do abandono do conhecimento de Deus, várias outras questões que é colocado na lista que eu li aqui. Então isso é muito importante você entender a partir disso, né? Isso traz uma ideia também, num contexto maior de que eu me coloco também como alguém que luta contra pecados específicos no meu coração, que eu lido com pecados que talvez não sejam voltados por uma questão do desejo para o mesmo sexo, ou uma atração para o mesmo sexo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas que eu lido com outros pecados, e que eu lido com outras questões que também o meu coração tem que ser tratado, tem que ser trabalhado, tem que ser mudado pelo Senhor. Então, ter essa perspectiva ao falar desse tema é muito importante para que nós, então, tenhamos aqui uma explanação mais clara a partir do texto bíblico, tá? Nós devemos também lembrar que a redenção efetuada por Deus, pelo nosso Deus gracioso, tem vistas aqui a uma restauração integral do ser humano, inclusive com relação à sua orientação ou à sua sexualidade distorcida. Então nós percebemos que a redenção do nosso Deus, ela vem
exatamente no aspecto, né, de que ele quer, na verdade, redimir tudo em nós, né? Então é interessante uma coisa, vai comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim, olha só, na verdade a partir do 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, presta atenção, nem sodomitas, duas palavras distintas, depois a gente vai trabalhar um pouquinho elas aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, perceba que ao falar desse assunto, nós devemos falar também no nível de esperança bíblica. E qual que é o nível de esperança bíblica? Paulo faz uma lista, note mais uma vez, Paulo expondo uma lista com outros pecados também, categorias de pecados, sendo colocado ali dentro, ao lado, né, da sodomia, ou da questão aqui, né, da homossexualidade. E o que isso é importante, né? Mais uma vez trazendo essa ideia de um cuidado completo do coração, não só apontando para uma direção, mas ao avaliar isso, ao avaliar alguém que lide com esse pecado, nós também devemos avaliar o próprio coração com relação a outros pecados que nós podemos lidar. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Paulo reconhece que alguns daqueles irmãos que ele conhecia tinham lidado com várias questões e categorias de pecados diferentes na prática daquilo, e Paulo diz assim que agora eles estavam mudados, eles estavam transformados, eles estavam completamente, né, redimidos pelo Senhor, no sentido, né, de que Paulo coloca no versículo 10, né, aliás, um pouco depois, no versículo 11, colocando assim, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, justificados, e ele coloca a base de tudo isso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, ao abordar esse tema, nós devemos abordar com um nível também de esperança, uma esperança de redenção, de transformação, onde o Senhor muda vidas, transforma pessoas a partir da sua graça, a partir da aplicação do seu amor, da sua obra redentora. Então isso é muito importante abordar, trazendo um aspecto que nós fazemos no aconselhamento constantemente, né, que é importante, por meio do Evangelho, por meio da palavra, nós temos então a esperança de uma transformação, e Paulo deixa isso bem claro aqui para a gente, ok? Uma pergunta importante quando nós falamos também, quando nós queremos ajudar alguém chega para você e diz assim, ó, um exemplo, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, aí eu consigo nomes específicos. Então nós temos aqui, antes de ir para a próxima pergunta, o João Vitor Gonçalves, boa tarde, João. A Ângela, boa tarde, pastor Tiago, boa tarde, minha irmã. O Carlos também, pois é, e depois de Romanos 1 vem o capítulo 2, é bom frisar, sim. Nós temos aqui também uma dúvida, nesse capítulo, herdar o reino é o mesmo que ser salvo. Ok, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, conforme o tempo aqui para a gente poder expor também. Mas vamos imaginar que alguém chegue para você e diga assim, olha, alguém, um irmão que você convive, talvez que você conheça, talvez alguém casado, solteiro, um jovem da igreja, o seu filho, adolescente, enfim. Imagine uma situação em que alguém chegue para você e diga assim, olha, alguém peça ajuda e diga assim, talvez eu seja gay, talvez seja homossexual. Alguém fale isso, alguém exponha a sua luta pessoal com relação a esse tema. A pergunta é, qual é a sua reação? Sendo um filho, uma filha, sendo um amigo crente casado, uma amiga crente cristã, né, casada, um jovem da igreja, um adolescente, enfim, qual que é a sua atitude, qual seria a sua atitude com relação a isso? O que é muito importante para a gente dar esperança e falar biblicamente sobre esse tema, a pergunta que nós devemos fazer é exatamente o seguinte, o que queremos dizer aqui nesse programa, o que eu quero dizer para vocês com desejos pelo mesmo sexo, tá? E uma coisa importante então é olharmos a partir da palavra de Deus. As Escrituras, é interessante que as Escrituras, elas reconhecem, tá, que existem diferenças quanto à prática sexual no próprio texto e alguns outros, tanto em Romanos quanto em Coríntios, expondo essa prática da homossexualidade, ok? Paulo, por exemplo, ele faz distinção entre homossexualismo feminino e masculino em Romanos 1, 26, 27. Então ele poderia ter colocado uma categoria
geral, mas ele faz especificações do lesbianismo, né, do sentimento, da atração pelo sexo entre duas mulheres e entre dois homens. Então Paulo faz essa distinção a partir das escrituras, tá? E ele vai colocando ali, usando palavras diferentes. Então isso é importante, trazendo o contexto, apesar, né, da raiz ser a mesma, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante você saber quem é aquele que está pedindo ajuda, né? Para você não, obviamente, não cometer o erro que nós falamos anteriormente, simplesmente usar a palavra homossexualidade ou atração pelo mesmo sexo, sem ter a percepção e a consideração de saber quem é aquele que está do outro lado. Então, é um homem, é uma mulher, né? É um jovem, é uma jovem. Então, com quem eu estou lidando? Quem é essa pessoa? Qual é a história de vida dela? Isso é muito importante, né? Entender dentro aí do aspecto do aconselhamento bíblico. Outra coisa importante, existe uma referência geral na Bíblia aos homossexuais também como sodomitas, tanto em Gênesis quanto aqui em Coríntios. Alguém que está atrelado à busca do prazer, né? Ou seja, a gente vai entender daqui a pouco que a homossexualidade, ela não só está ligada com o sexo em si, mas com outras questões também de identidade, tudo isso, ok? Paulo também se refere à dualidade de papéis envolvido em uma relação homossexual. Então, no texto que nós lemos, quando Paulo usa a expressão efeminados e sodomitas, a palavra efeminados, ela vem do grego e traz a ideia de seda. E dentro do contexto, a partir daquela época, a partir da palavra de Deus, existem diferenças entre a atuação ativa e passiva na homossexualidade. Paulo reconhece isso, né? Ou seja, aquilo que nós ouvimos muito hoje, até mesmo às vezes da cultura, e de uma forma, ao falar a respeito disso, a Bíblia já tratou há muito tempo atrás. Então, quem é essa pessoa que está ali, como ela se enxerga nesse, né, processo, ou nesse meio, ou no desejo, né, com que ela tem pelo mesmo sexo, quem que ela é nesse processo. Isso é importante dentro do entendimento bíblico. Paulo também, as escrituras falam, na verdade, sobre os níveis de envolvimento com o homossexualismo ou com a atração pelo mesmo sexo. Então, Romanos 1, 26 a 27 fala sobre a dependência, né? Então, Paulo usa expressões como Deus os entregou ao viver nessa prática, e aí traz a ideia da dependência, né, de alguém que se enxerga dessa forma, de uma forma tão profunda, o qual se envolve, e Paulo usa essa ideia do inflamar-se, né? Ele não está dizendo simplesmente só da intensidade, mas do direcionamento equivocado com relação a homem, mulher e mulher, ok? Aqueles que Paulo também fala sobre envolvimento, subsiste apenas de uma lembrança passada. Então, quando Paulo fala em Coríntios 6, 1 Coríntios 6:10, sobre pessoas que viviam a respeito, né, nessa prática de vida, então pode ser também que alguém lide com relação à culpa, né, e até com resquícios, porque a gente vai entender que é um processo na vida de alguém, e esse processo pode ser só na questão de como a pessoa se comporta, ou na prática que ela vive constantemente da homossexualidade. Então, há vários fatores a serem considerados quando nós lidamos, né, com pessoas que pedem ajuda e que querem sair desse ciclo. Então, uma coisa importante que as escrituras colocam é, alguns vivem na dependência disso, alguns têm lembranças de um envolvimento passado, que carregam culpa e que carregam ainda alguns tipos de comportamentos e atitudes, principalmente na questão quando nós falamos de ser, né, mais masculinizado ou afeminado para o homem, masculinizado para a mulher, como que isso também deve ser tratado dentro de uma perspectiva bíblica. Isso é importante, tá? Outra coisa também dentro da palavra de Deus, nós temos que aqueles que possuem o desejo pelo mesmo sexo e são tentados nessa área, Paulo escreve em Gálatas que há paixões da carne, e isso pode ser que alguém lide, quer dizer, alguém não viveu na prática do homossexualismo, mas essa pessoa lide, ela não se enxerga nesse processo, não se enxerga como um homem, como uma mulher, enfim, ou ao contrário, mas ela queira usar a prática do sexo como uma satisfação egoísta, idólatra, usando até... vou dar um exemplo prático, tá? Quando a pessoa ela passa muito tempo vendo pornografia, e quando nós fazemos aconselhamento, nós também avaliamos isso, ela não é homossexual, mas ela começa a ser exposta à pornografia desde, né, talvez da adolescência, até antes. Hoje há pesquisas que a partir de 8 anos já tem um elevado, né, número de crianças acessando, infelizmente,
pornografia. E o que acontece? É interessante no aspecto de você compreender isso, até uma luta pessoal e vai ajudar alguém, que a pessoa ela começa, né, ela não começa de uma vez, porque aquilo é chocante, aquilo massacra a mente, né, mesmo para um não crente, digamos assim, porque tem aquela concepção do sexo no sentido de ser guardado, apesar, né, do coração corrompido em que vivemos hoje, e que temos também, né? Mas a pessoa ela vai sendo exposta progressivamente, tá? E aí chega um momento que ela vai expor. Então ela não começa assistindo um filme, né? Alguém que lida com pornografia. Ela começa talvez com piadas, com, né? Nenhum pecado de profundidade começa em profundidade, em dependência, né? Então uma piada, alguma coisa assim que traz uma conotação sexual e ela vai sendo corrompida por aquilo, vai permitindo que seu coração vai tendo cada vez mais ídolos e de repente ela vê uma foto, mas aquela foto não é mais suficiente. Ela começa a ver pequenos vídeos, mas aqueles pequenos vídeos já não é mais suficiente. Então ela começa a ver vídeos maiores e depois vai para filmes e depois o que é virtual não é mais suficiente. Então ela passa, né, e aí, né, pode ocorrer aí o fato de até buscar tudo isso fisicamente. E é interessante que, fazendo aconselhamento de pessoas que estão envolvidas diretamente com a pornografia por muitos anos, sendo dependentes, né, da pornografia, nós percebemos que o natural descrito pelo apóstolo Paulo, né, da sexualidade ou do sexo entre um homem e uma mulher, obviamente aqui dentro do casamento, mas esse não é o tema específico do nosso encontro aqui hoje, do nosso bate-papo. O que acontece? Nós vemos a pessoa, ela não tem, ela nunca pensou nisso antes, mas ela começa a consumir aquilo que é natural, descrito por Paulo, né, que entre homem e uma mulher, mesmo nesse contexto depravado, e aquilo não é mais suficiente para ela. Então ela começa a buscar outros meios de prazer, ou seja, ver homem com homem, ver mulher com mulher. Ela necessariamente não vive na prática da homossexualidade, mas aquilo se torna um meio de satisfação pessoal. Né? E isso com homens e mulheres casados, com jovens, dentro, né, das igrejas. Né? E é interessante a gente falar a respeito disso. Eu acho que uma pergunta importante é quem pode lidar, né? Quais pessoas podem lidar com desejos pelo mesmo sexo. E talvez a gente pense nisso fora dos nossos arraiais, né? Fora daquilo que nós entendemos. Não, isso daqui... Mas há pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que amam o Senhor, que servem, que são salvos, mas que lidam com pecados desse estilo, dessa natureza em suas vidas, que estão lutando constantemente, né, porque não querem ceder a essa vida, ou que vieram de uma vida assim e ainda vai levando questões de tentações, porque precisam fortalecer. Então, quando nós falamos, por isso que eu falei sobre a questão de ser apologético, que é importante, mas eu queria falar para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles irmãos que procuram ajuda e falam, eu preciso disso. E se nós não dermos essa abertura com relação à segurança de saber que ao compartilhar, ao falar, ao procurar ajuda, né, não vão ser, né, renegados, né, não vão ser nesse sentido julgados de uma forma não bíblica, mas que vão ter e vão oferecer ajuda dentro e a partir da palavra do Senhor. Isso é muito importante, ok? Antes de continuar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat também, eu acho que é importante, eu falei dessa participação, ok? Não sei se vou conseguir ler tudo aqui, porque chegaram bastante mensagens, podem também compartilhando. A Neide diz, meu filho cresceu na igreja e prestes a completar 24 anos, foi embora de casa para poder se relacionar com alguém do mesmo sexo. Então, vamos lembrar aqui de orar pelo filho da Neide, pedindo tanto por ele, quanto também pela família, para dar graça e sustento nesse tempo de sofrimento deles, né? O Sandro, boa tarde, pastor Tiago, é o Sandro e a Adriana de Xanxerê, meus amigos queridos, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Pastor Adriana Mai, boa tarde, pastor, bom ouvi-lo sobre esse tema tão relevante. Vera Martins, glória a Deus por essas bênçãos que prega o Evangelho. Agradecemos também pela vida de vocês. Roberto Costa, a melhor forma de ajudar as pessoas a aceitar ela do jeito que elas são. Ninguém pede para ser homossexual, nasce assim. Bom, na verdade, Roberto, pessoas não nascem assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Mas ainda assim, devemos e podemos dar esperança para essas pessoas, ok? Paz do Senhor, quais bibliografias? Depois eu vou passando algumas aqui, tem uma que eu já vou citar aqui, tá, Robson? Vera Martins, que o Senhor liberte essas pessoas através da palavra, ok? Janete, querido reverendo, você merece o dom. Muito obrigado aqui, né, pela...
Lulu Menezes, boa tarde, graça e paz. Muito bom ouvir esse tema tão sábio sobre o assunto tão atual, mas infelizmente tão negligenciado nas igrejas. Realmente, né, às vezes a gente acaba sendo mais apologético do que pastoral, muitas vezes, nesse sentido. Então, voltando um pouquinho aqui, o que queremos dizer com desejo ou sentimentos ou atração pelo mesmo sexo? Então, essas categorias que eu coloquei para vocês é muito importante para você poder ajudar alguém. Quem é essa pessoa? Ela viveu anos na homossexualidade, agora ela foi convertida e quer mudança, ela está casada, tem filhos, mas luta com esse desejo, ela está, né, lidando com isso por tanto tempo preso na pornografia, ela se enxerga como, né, um homem que se enxerga como uma mulher, que é uma mulher, ou ao contrário. Quem é essa pessoa? Viu como isso é importante na abordagem do que nós vamos fazer aqui depois? É claro que eu vou trazer abordagens gerais, né, a respeito desse tema, né, a respeito desse tema, mas é muito importante entender dentro da perspectiva bíblica, né, de uma forma geral, como nós temos pelo menos ali as primeiras abordagens, né? O texto também fala em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 8, que existem pessoas cujo envolvimento, tá, consiste na aflição gerada, tá, pelo procedimento libertino de familiares. Então, também, quando você aconselha alguém, pode ser alguém que seja pressionado ou que lide, né, com o sofrimento a partir da realidade de um mundo caído com o qual nós vivemos, tá? Nesse sentido, a respeito de que a pessoa sofre porque tem alguém convivendo essa experiência na família, ok? Então, isso também é muito importante dentro daquilo que nós lidamos e que nós aconselhamos, ok? Agora, até respondendo a pergunta e até a colocação do que foi feito aqui, quando nós falamos de desejos pelo mesmo sexo, de atração pelo mesmo sexo, nós estamos falando de um problema biológico, de um problema psicológico, ou nós estamos falando a nível do coração, ok? Nós temos aqui algumas mudanças com relação à visão, até mesmo da parte psicológica, psiquiatra, com relação a esse tema. Então, há alguns anos atrás, a homossexualidade era tida como um transtorno mental, depois foi retirado, né, da classificação de transtorno mental, mas por muito tempo isso foi colocado assim, né? Hoje existe, né, também a ideia do determinismo biológico, né, que se tenta encontrar informações ou confirmações biológicas para dizer, não, alguém nasce assim, não é uma escolha. Por outro lado, existe também essa questão psicossocial, de que é uma escolha de alguém viver assim. Então, existem debates de vários níveis com relação a isso. Não teremos tempo para esgotar todos os debates hoje, obviamente, né, porque eu quero me concentrar exatamente no que as Escrituras estão dizendo e o que nós devemos crer a partir dela. Uma coisa importante, tá? Entender, isso é importante também, que a Escritura lidar com o tema do desejo e da atração pelo mesmo sexo, tá? Ela sempre trata a nível do coração. Então, se você parar aqui para olhar o próprio texto de Romanos, você percebe que há uma espiral descendente. O que significa? Eles abandonam, né, o conhecimento de Deus, abandonam o próprio Deus, a sua referência, a questão da criação, a idolatria nasce no coração, quer dizer, a idolatria está ali, ela é desenvolvida, e aí então a pessoa chega a ter atitudes, lembrando que a lista não fala só sobre homossexualidade, mas fala também sobre outro tema, e a Bíblia traz esse aspecto ao nível de coração, tá? O determinismo biológico, por exemplo, ele tem a causa primária, que é a constituição biológica e influências externas, uma constituição individual e aí então depois o homossexualismo. A visão bíblica e o ensino bíblico traz a ideia de um coração caído e pecaminoso, que sim, pode sofrer influências, ok? A Bíblia não exclui o fato de que a sociedade em que vivemos, a criação que podemos ter, pode influenciar em situações da nossa vida, com uma pequena e muito importante observação. Isso não não determina, na verdade, quem somos ou quem seremos, ok? Então, tem até um livro muito bom, eu não trouxe o livro aqui, mas você pode anotar, chama A Dinâmica do Coração na Vida Diária, e esse autor chama Jeremy Pierre. E o Jeremy Pierre, ele traz algumas coisas importantes, e aí ele fala sobre a influência que nós temos no nosso coração. Ela pode vir de dois aspectos: a influência ativa, quando nós, né, nos expomos, ou vamos nos expor a uma situação da vida e tal,
e a influência ativa e a influência passiva. O que é influência passiva? São situações e contextos com que nós vivemos e nós não escolhemos estar ali. Por exemplo, a família em que nascemos, o ambiente em que crescemos, né, no sentido físico, social. Então ele diz que sim, existe uma influência, mas não é determinante, ok? O que é determinante nesse sentido é o coração pecador. E então, abuso sexual, isso pode ter uma influência também, ok? A questão do ambiente familiar, a questão de colegas e outras influências que a Bíblia ela traz como coisas importantes que podem influenciar o coração do homem, mas não podem determinar quem ele vai ser. Okay? Até mesmo se for influenciado, com o próprio texto bíblico que Paulo escreve, pessoas podem ser mudadas e transformadas. Então, quando nós estamos falando a respeito de atração pelo mesmo sexo, nós estamos falando em questões a nível do coração, em o homem ter mudado a partir da idolatria do seu coração, como Paulo descreve em Romanos, porque nós rejeitamos o conhecimento de Deus e aí então buscamos a nossa própria sabedoria, o nosso próprio conhecimento em várias áreas da vida. E uma delas é a questão da sexualidade. Nós então queremos ditar, né, o ser humano quer ditar para Deus qual é o melhor plano para a sexualidade. Obviamente que ao fazer isso, nós então negligenciamos o plano de Deus para a sexualidade humana. Okay? Então isso é importante entender. Não há hoje, não há hoje confirmações contundentes nessa área biológica de que o homem nasce assim, ou uma mulher nasce assim, nem também social nesse sentido, mas a nossa causa primária, como dentro do aconselhamento bíblico nós entendemos que é o coração pecaminoso, o meu coração, o seu coração pecaminoso, o coração pecaminoso da humanidade, que é levado, que é inclinado então à idolatria. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero indicar um livro aqui, não sei se vocês conhecem esse livro, do Kevin DeYoung. É um livro muito bom, o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Este livro aqui, ele vai muito mais para o lado da questão apologética do que do trato passo a passo, enfim. Eu fiz questão de trazer porque eu sabia que isso ia ser uma lacuna no nosso encontro de hoje, aqui no nosso bate-papo da tarde aqui do aconselhamento bíblico. Então eu indico este livro para que vocês possam ler. Ele é dividido em duas partes, tá? A primeira parte vai falar um pouquinho com relação ao fato, entendendo a palavra de Deus a partir do ensino sobre homossexualidade. E na parte 2, ele vai colocar sobre respondendo às objeções, né? Ou seja, aquilo que a cultura fala, aquilo que as pessoas estão falando, e como que as escrituras então respondem às objeções que são colocadas dentro desse tema da homossexualidade. Então, Kevin DeYoung, inclusive, este livro está na nossa editora Zion. Você pode entrar no site, ou você vir aqui à igreja também e adquirir o livro aqui, ok? Eu quero ler, antes da gente continuar aqui, mais algumas perguntas aqui do chat. Muito obrigado pela participação, bastante gente escrevendo aqui. Eu fico grato a Deus por isso, ok? Janete Aranha, Malaquias fala sobre o dízimo, ok? Felipe, caramba, que triste, por que não colocar um cristão atraído pelo mesmo sexo para falar? Poderia ser alguém que pudesse vir aqui, mas nós entendemos também que a partir das escrituras nós temos o ensinamento. Mais do que a experiência humana, nós temos a palavra de Deus como autoridade para nos ensinar e para nos dar, né, a verdade, a direção bíblica para tratar de temas como esse. Então, necessariamente não é alguém que lide com isso, porque eu tenho as escrituras é a autoridade final, ok? Nós temos também aqui, boa ideia, não expor ninguém, ok, também. A dificuldade é que temos líderes, até diáconos, presbíteros, que convivem com a atração e servem com fidelidade e alegria dentro da IPB. Realmente, Carlos, né, trazendo a ideia e da questão de que existem pessoas lidando com isso. E dar uma resposta bíblica é importante, né, dentro do aspecto do aconselhamento, da palavra de Deus. Realmente, há pessoas sofrendo e com dificuldade de compartilhar, porque elas têm vergonha de serem simplesmente excluídas ou retiradas, mas devemos ter um olhar amoroso e um olhar bíblico, né? O Deus de Israel abençoe sempre sua vida, pastor. Muito obrigado. Fale das possibilidades de vida, das opções. Carlinhos, a esperança é que vocês assumam esse diálogo e não esses homens que nada entendem da vivência. Mais uma vez, respondi com relação a isso, né, a respeito do que as escrituras, eu não preciso viver para ensinar no sentido
não de experimentar o pecado ou qualquer outra coisa, porque as Escrituras são a base, a autoridade para que nós, então, possamos, né, eu, você e qualquer um que queira ajudar outras pessoas a ensinar a palavra de Deus, ok? Ok, nós temos aqui Levi Rocha, uma das provas que não é, pelo menos não 100% biológico, são os gênios idênticos, ok? Também existe essa questão. Aí tem o Levi, mesmo os artigos que defendem determinismo biológico, concordo que existe uma parcela de biológico, cerca de 25. Gente, abra os ouvidos espirituais. Ok, meus irmãos, muito obrigado aqui. Tem o Ed Shaw também, Atração pelo Mesmo Sexo, a Igreja. Tem um livro também que fala sobre isso. Carlos, obrigado. Parabéns pelo abordamento. E um assunto, a palavra de Deus nos capacita a falar sobre todos os assuntos. Tiago Oliveira aqui. Muito obrigado, meus irmãos, por toda a participação, todo o envolvimento. Aqui não dá para ler, o pessoal vai escrevendo, é difícil ler tão rapidinho assim, até porque o nosso tempo vai se esvarindo aqui. Mas ok, então, nós estamos caminhando em que sentido? O primeiro foi a necessidade de trazer esse assunto, de aconselhar pessoas, só recapitulando aqui para a gente poder lidar aqui com a continuidade com relação a isso. O que queremos dizer por desejo pelo mesmo sexo? Então, coloquei aqui algumas coisas. Ao falar do desejo pelo mesmo sexo, estamos falando de questões biológicas, psicossociais, né, de determinismo, né? E então nós estamos falando que estamos dizendo a partir do coração, o coração pecaminoso do homem, ok? Agora, a pergunta é, como ajudar pessoas que compartilham com você as suas lutas pessoais? Como ajudar irmãos e irmãs que chegam ou vão chegar até você a partir deste vídeo, a partir de conversas, de momentos de oração e dizer assim, olha, eu não vivo nessa prática, mas eu lido com essa tentação. Como, então, cristãos devemos nos posicionar e devemos ajudar pessoas? Primeiro, o primeiro passo é de esperança bíblica, tá? Esperança bíblica com aquilo que nós lemos a partir de 1 Coríntios capítulo 6, né? no fato de que Paulo reconhece que havia pessoas que lidavam com isso e agora eles vivem, né, em santidade, eles amam o Senhor, eles foram lavados em Cristo Jesus no Espírito Santo. Então, dar a esperança para alguém que está vivendo o ciclo constante de culpa, de momentos de vitória, de momentos de oração, de choro, e é comum as pessoas dizerem assim, eu acho que Deus vai querer que eu viva assim o resto da vida. É interessante isso, né? Porque vai tendo também um conformismo diante de constantes quedas e aquele ciclo que nós vemos em Juízes, né? Queda e depois pede oração, depois... E isso, às vezes, a pessoa ela vai chegar, inclusive que essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e falando um pouco de esperança bíblica, também numa área de sexualidade, ela disse assim, olha, eu estou pedindo ajuda não porque eu tenho esperança da mudança, mas porque eu estou pedindo, como se fosse assim, um último socorro, né? E é interessante que como a palavra de Deus, ela traz a esperança a partir das experiências mais difíceis da vida de alguém, ou que ela lide, olhando não só o fato de dizer, isto é pecado, e obviamente Deus não aprova isso, mas também coloca que a redenção do Senhor é completa na sua vida, inclusive na questão da sua sexualidade. Então, lidar com pessoas a nível de esperança, isso é muito importante, para que você possa então trazer a palavra de Deus e a realidade da palavra, para que essas pessoas possam lidar com culpa, lidar com a dor, tirar as suas dúvidas sobre por que eu lido com isso. Isso é importante, você explicar a partir da palavra de Deus, porque ela tem muita referência humanista a partir desse tema. Então você vai ajudá-la a entender a palavra, a ter esperança e a lutar e a lidar com o seu coração. Escute com paciência. Então, primeiro, dê esperança bíblica a partir do que o Senhor nos mostra de mudança, de transformação. Outra coisa importante também é você escutar com paciência e fazer uma avaliação bíblica. Lembra que nós falamos lá no início, para você não simplesmente categorizar uma pessoa dizendo, você é gay então, ou você é homossexual, ou você é lésbico. Escute a pessoa que está te pedindo ajuda. É claro que ao escutar pessoas, talvez ela está destreinada, e aí você tem que tomar cuidado com isso, das suas experiências sexuais, é bom você direcionar a conversa para que não haja, né, particularidades com relação a isso na exposição, na informação. Mas escute como a pessoa lida com esse tema, não só o fato de que ela viveu uma vida assim, né, ou praticou a homossexualidade,
escute mais do que isso. Escute o fato como ela se identifica nesse processo, como ela está se vendo nesse processo, vendo a Deus, vendo o próximo, porque também envolve. E vá além. Não se detenha só à prática, mas vá a nível de coração. Entenda o que ela crê, entenda o que ela deseja. Porque na minha e na sua cabeça, talvez de uma forma muito superficial, a gente simplesmente pense assim, essa pessoa, ela gosta de sexo. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Por isso é importante ter o olhar bíblico para que você possa ir além daquilo que você simplesmente está ouvindo de uma forma superficial ali. Mas você começar a entender as crenças e as motivações do coração, né? Uma coisa interessante, pensando aqui numa pirâmide, né, dividida em 3 aí nos elementos, o elemento base para se escutar, uma coisa importante é paixões com sentidos de vida, ou seja, o que ela deseja, o que move o seu comportamento. É interessante que muitas vezes o que move as pessoas nos seus desejos são crenças não só relacionadas ao prazer do sexo, nesse sentido a homossexualidade, mas em outras questões também, de identidade, de afirmação, e às vezes aquela pessoa ela lida com esse sentimento muito mais relacionado a um outro tipo de afirmação, e às vezes o prazer no sexo é uma coisa final, simplesmente, é uma coisa que não tem tanto significado quanto talvez a gente pense com relação a isso. Mas existem outros fatores que devem ser observados no coração a partir da palavra de Deus. Então, o que move o comportamento? Qual é a crença daquela pessoa? Né? Avaliar o coração. Outra coisa importante ainda nessa pirâmide, né, o desejo de relacionamento, o que essa pessoa deseja com relação aos relacionamentos. Então, avalie o fato da relação dela com outras pessoas. E é interessante que, né, às vezes existe aí outros tantos desejos, né, naquele coração, e a visão dela de relacionamento também com relação ao que ela espera, ao que ela vê no outro. Então isso é importante, como ela enxerga o seu próximo. Uma coisa importante, qual é o objeto da luxúria, né? Qual é o objeto da luxúria? Tiago fala a respeito disso, que o nosso coração, ele é levado por aquilo que ele acredita, né? Nós somos tentados por aquilo que nos seduz, que é aqui de dentro. Então, qual é o objeto com relação a isso? Então, tudo isso é importante. Claro que eu não quero, nem tem como esgotar o tema aqui, né? Você pode ter uma abordagem em situações diferentes com outras pessoas, mas dar esperança, ouvir exatamente aquela pessoa, entender as suas crenças, os seus desejos, as suas emoções e as suas convicções sobre aquele assunto, sobre aquela prática, é muito importante. Por quê? Porque isso nos leva além da superficialidade comportamental. Nós estamos, então, desejosos em entender o desejo daquele coração. Um exemplo, abra comigo em Hebreus, capítulo 5, por favor. Em Hebreus, então, quando você estiver querendo ajudar alguém e ouvindo aquela pessoa, exatamente, Hebreus capítulo 4, diz assim, versículo 13, 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e presentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E o texto anterior, do versículo 12, quando fala que não há criatura que possa estar encoberta diante do Senhor, ele traz também a ideia de que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, a importância de ministrar a palavra de Deus a partir não só do fato de isto é errado, isto é pecado, ok, né, essas questões devem ser afirmadas e reafirmadas, mas a palavra de Deus, né, é a ferramenta que nós temos dada pelo nosso Senhor, para que a gente possa então trabalhar e entender a perspectiva mais profunda daquele coração, a partir da meditação na palavra, e não simplesmente de uma concepção talvez superficial da nossa parte. Uma outra coisa importante para aqueles que conhecem a Cristo e lutam contra isso, focalize a nova identidade em Cristo Jesus. Né? Focalize no fator redentivo. Gálatas 2:20 fala, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Focalize no fato de que ela foi crucificada com Cristo
e ela não mais vive. Apesar do desejo e da luta contra o pecado e da tentação, ela não precisa mais responder como ela respondia antes, porque ela pode agora responder a Deus. Ela pode viver para com o Senhor. Note que talvez o processo de lutar contra esses desejos e diminuí-los vai ser um processo, vai ser questões graduais, e quanto mais envolvida aquela pessoa está na dependência, como nós falamos aqui, mais coisas vão ter que ser mudadas, mas focalize na nova vida em Cristo. E é interessante porque isso nos faz pensar também em outros sistemas, outras situações de pecado que as pessoas lidam e que nós falamos, não, mas você não é mais assim, agora você está em Cristo. E isso deve ser enfatizado, a nova identidade, né? A nova identidade. Por isso que eu não gosto de termos como ex-homossexual. Eu entendo como nova criatura. Aquela pessoa é nova no Senhor, que lida ainda com questões do seu coração, mas ela tem uma nova vida em Cristo Jesus, ok? Também focalize na realidade presente. Então, ainda que a culpa venha com relação a todo o processo que ela viveu na vida, focalize na realidade da vida presente, ou seja, o Senhor a resgatou, o Senhor vai dar recursos para que ela também possa viver uma vida de santidade. Outra coisa importante é o resultado para a vida cotidiana, e aí Paulo fala, a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. O que isso significa, né? Significa trazer a esperança constante de que, ainda que haja uma luta, ela também precisa ter posições e posicionamento de não ceder ao pecado, mostrando que, se é algo relacionado ao coração, como nós falamos aqui, não há determinismo para ela, nem genético, nem cultural, nem social, porque a palavra de Deus e o Espírito do Senhor pode mudar as nossas vidas. Isso, que esperança que o Evangelho dá. Para pensar comigo um pouquinho aqui. Você mentiu talvez no passado, talvez muito, né? Talvez você foi, né, no passado, coisas que você lembra, e como o apóstolo Paulo também nos lembra na sua palavra, que às vezes nos envergonham, mas pela graça de Deus, isso não determina a vida que você vai viver agora. E quando você traz essa esperança do Evangelho, de que, irmão, irmã, ainda que você ou viveu nessa vida, ou lida com isso nesse momento, você não precisa viver debaixo do determinismo do pecado, mas a obra de Cristo, a palavra de Deus, a ação do Espírito dele, é suficiente para libertar o nosso coração. Que bênção é você dar esperança para irmãos e irmãs que estão lidando com isso. Eu falo isso porque eu lembro que, eu me emociono um pouco, eu lembro que uma das últimas vezes, né, umas pessoas que eu fiz o aconselhamento, eu sempre peço para as pessoas escrever o testemunho dela, mesmo que seja, né, não coloque o nome e tal, porque também eu não quero divulgar isso com o nome, mas quão lindo é você ver o testemunho das pessoas descrito em uma página, o quanto o Senhor vai mudando o coração por meio do Evangelho e da palavra, e de repente a pessoa fala assim, a palavra que estava ali, o Evangelho que estava ali, ela fala, eu não preciso disso, eu não preciso viver assim, porque está relacionado ao prazer, e Cristo é suficiente para mim, eu não preciso responder pecaminosamente mais aos desejos, né, homossexuais, porque Cristo é suficiente, Ele é a minha identidade agora. E isso tanto para algo presente e futuro, quanto para lidar também com o passado, para dizer, eu não sou mais essa pessoa, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é esperançoso, né? Esperançoso, porque se nós simplesmente tratarmos em nível de determinismo biológico, social, ou isso, irmãos, então onde está o poder de Deus e o poder do Evangelho, né? Então, quando nós damos esperança real, viva, a partir da palavra, né, de um conceito, né, verdadeiro, bíblico, o quão esperança, o quão vida nós podemos levar para aquelas pessoas. Isso é precioso para nós, isso é libertador, não só para aqueles que lidam com pecados relacionados ao desejo pelo mesmo sexo, mas para qualquer um de nós que lidemos com qualquer pecado. Eu tenho vida em Cristo e posso responder pela graça, pela justificação que eu creio no Senhor, né, justificado pela fé em uma nova vida que o Senhor me deu. Então isso é libertador. Meus irmãos, vou ler aqui mais uma vez o chat. Sei que muitas
muitas mensagens passaram aqui, não sei se eu vou conseguir ler todas, mas que nós possamos então caminhar aqui. A palavra de Deus nos capacita a falar sobre os assuntos. Tiago, é verdade. Aline Almeida, um pastor para esse assunto com experiência, pastor Flávio Amaral, que hoje ajuda pessoas que querem sair da homossexualidade. Mais uma vez, meus irmãos, nós não precisamos viver algo para aconselhar pessoas, tá? Fique muito claro isso na sua mente, tá? Um exemplo disso é quando Paulo manda Timóteo para pastorear e cuidar daquela igreja ao qual ele escreve. Timóteo era um jovem e que não tinha muitas experiências com relação a assuntos que Paulo pede para ele lidar, certo? Mas Paulo diz que a palavra de Deus é inspirada e é suficiente. Então eu não preciso ter vivido, e nem você, porque senão então nós simplesmente reduzimos a capacidade ou então a forma que eu não posso ajudar outra pessoa porque eu não passei por isso. Mas o nosso Deus é conhecedor dos corações, Ele deixou a sua palavra que é suficiente para nós. Então, meus irmãos, ainda que você nunca tenha lidado com desejos pelo mesmo sexo, você pode e deve ajudar pessoas que lidam com isso, okay? E qualquer outro assunto com relação a isso. Sendo nós cristãos, temos uma nossa visão baseada de acordo com as Escrituras, exatamente. O Carlos aqui, entender que na maioria das vezes a convivência com essa atração será pelo resto da vida, até a vinda de Cristo, e o qual também, Carlos, eu entendo uma coisa importante, que desejos podem ser mudados, porque quando a Bíblia usa palavras específicas no grego com relação à prática pecaminosa, ele usa também trazendo a ideia dos desejos. Então eu posso sim, pessoas podem lidar com isso, lutar contra isso, mas também Deus pode, né? Porque é uma questão de direção de desejos, né? Você não tira a vontade sexual daquela pessoa, né? Até porque é algo dado pelo próprio Deus no sentido da sexualidade, né? Mas é direcionada com relação à vontade e à verdade do Senhor, ok? A Adriana tem participado bastante aqui, né? A palavra de Deus diz crer para viver, muito bom. Quitéria, a palavra de Deus falar o que o nosso coração é enganoso. Bênção. Wilson Matos, pastor Tiago, boa tarde, parabéns pela excelente iniciativa nesse tema tão polêmico, realmente, mas Deus tem nos dado, né, graça, né, a nós para lidar com temas assim, muito bom. O texto também, aqui o Tiago Oliveira, por isso está escrito, na tua luz nos vemos luz, ok, meus irmãos? Com certeza a palavra de Deus é maior do que as experiências pessoais, mas é preciso dar espaço para que os que vivem com essa realidade, sim, o espaço que nós podemos dar, Carlos, é que elas busquem ajuda e nós possamos responder a isso, né? Biblicamente. Então, não é negar espaço para que as pessoas falem com relação a isso, né? Mas é entender que a palavra de Deus é suficiente para aquele que lida e para aquele que não lida, tanto para chegar e dizer assim, eu lido com isso e luto biblicamente assim, ou alguém pode dizer, não, eu não lido com isso, mas eu ajudo outras pessoas, porque se nós pararmos para pensar, né, a raiz do pecado é o coração do homem, então nós lidamos em certa situação em níveis parecidos contra a avareza, a idolatria do nosso coração, mas a palavra de Deus é suficiente para nós. Que bênção poder participar aqui com vocês. Bom, mandem mais perguntas, observações, não estou conseguindo ler tudo que tem aqui exatamente com relação a isso, mas é importante nós pensarmos a partir da palavra de Deus, ok? Então, essas foram algumas abordagens iniciais com relação a ajudar pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Nós vamos ter, nesse momento aqui agora, nós vamos ver um vídeo aqui do nosso centro de aconselhamento, e depois também eu quero dar um recado para você muito importante sobre os cursos que nós temos aqui. Então, veja o vídeo agora sobre o nosso centro aqui de aconselhamento, o CAB, Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da palavra para
viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. Esse é o nosso centro de aconselhamento bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde nós temos conselheiros treinados, formados pela BCB, pela nossa própria escola e por outras escolas de aconselhamento, um aconselhamento bíblico, culturalmente informado, como nós colocamos aí, irmãos de várias áreas, tanto médicas também, que atendem outros por meio do aconselhamento bíblico. Uma outra dica, na verdade uma informação importante, talvez você queira estudar aconselhamento bíblico, entender um pouquinho mais sobre outras áreas, nós oferecemos aqui 2 cursos de aconselhamento bíblico. Um chamado de curso básico, que já está esgotado, ele é sempre dado no primeiro semestre, são 3 meses de áreas gerais de aconselhamento bíblico, uma introdução, na verdade, ao aconselhamento, só que, graças a Deus, ele já está, então, esgotado. Nós vendemos esse curso no site, dando treinamento, são professores da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, o qual também eu faço parte, que nós oferecemos esses cursos de capacitação, de treinamento. Um segundo curso que está com as inscrições abertas é o curso modular, são 8 módulos na área de aconselhamento bíblico, então começa agora também em março, e termina no segundo semestre. É um módulo por mês, tendo ali uma pausa nas férias de julho, e depois então nós retomamos, em áreas também importantes como fundamentos bíblicos e teológicos do aconselhamento, biopsiquiatria e aconselhamento bíblico, nós também temos sistematização do aconselhamento. Então, todos esses temas nós tratamos a partir, dando uma parte teórica do que é o aconselhamento. Então você pode entrar no nosso site, o site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na parte de ensino, escola de aconselhamento. Ou se você também quiser mais informações, você pode mandar uma mensagem aqui no WhatsApp do Centro de Aconselhamento, que vai aparecer aí, o número é 11, nós estamos aqui em São Paulo, 991679783. Então, repetindo aqui novamente. Está aí na sua tela aparecendo, 11, porque nós estamos em São Paulo, 991679783, e ali você vai falar com a secretária, com a Luana, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas com relação ao curso e perguntar também sobre questões aqui do aconselhamento bíblico, ok? Bom, eu quero finalizar o nosso tempo aqui, nós estamos chegando, com relação ao final aqui dessa conversa, com relação a isso. Espero que tenha esclarecido, claro que não dá para esgotarmos o tema com relação a isso, mas tenha desafiado, provocado o seu coração a buscar, cada vez mais recursos. E eu quero também deixar aqui uma dica muito importante de um site chamado Conexão Conselho. Vai no Google, coloca lá, depois do programa, viu? Conexão Conselho. Tem inúmeros artigos e estudos, tudo gratuito para que você possa acessar esse site, e tem buscas por links de vários autores, que essa pessoa nesse site reúne os links para que nós então tenhamos ali um portfólio de vários assuntos. Repetindo, Conexão Conselho, tá? Coloca aí no Google, você vai ter muitas coisas, não só sobre o tema que nós falamos hoje, mas também sobre questões variadas de família, de adolescência e tudo mais com relação ao tema, a área aí também de aconselhamento bíblico. Bom, para que nós então possamos chegar aqui ao fim, eu quero simplesmente dar a ênfase com relação a isso, sobre a suficiência das Escrituras nesse processo com relação ao trabalhar ou ajudar pessoas, E é muito importante a ênfase do coração, eu quero enfatizar isso, a ênfase do coração, ok? Então, o coração, nosso coração basicamente funciona em 3 aspectos, Com o coração, nós então cremos e pensamos, com o coração nós sentimos e desejamos, e com o coração nós temos vontades e escolhas. Então, a luta e o trabalho com essa pessoa que busca ajuda sempre tem que ser a nível de coração. Ou seja, você usar a palavra de Deus e ter os encontros. Agora, uma coisa importante também é ter alguém que possa ajudar. Nós chamamos isso no aconselhamento bíblico de prestação de contas, O que isso significa? Significa que normalmente quando há assuntos relacionados à sexualidade, aí eu falo de pornografia, de homossexualidade, de tantos outros assuntos, sempre nós inserimos mais alguém.
Em que sentido? Para ajudar aquela pessoa em oração. E esse é um aspecto que eu quero também colocar aqui como grande importância. A mutualidade cristã, que é muito enfatizada nas Escrituras, deve estar presente em todo o processo de ajuda. Não é só uma conversa, mas é a disposição, né, como o Paul Tripp coloca naquele livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, é você adentrar a vida daquela pessoa, é você entrar no mundo daquela pessoa. Ele fala isso como ferramenta de aconselhamento. O que isso significa? É você se importar verdadeiramente com aquela pessoa, para que você possa então estender as mãos e não simplesmente, que é muito importante, obviamente, abrir as Escrituras e dizer faça isso, 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 mas principalmente no início, a paciência bíblica, o amor, o estender as mãos e dizer vamos caminhar juntos, né, para que nós possamos então orar juntos e chamar mais alguém e ter esse envolvimento de oração, né? Outra coisa também importante, tenha conversas com seus filhos, com as suas filhas, sobre sexualidade cristã. Normalmente nós pensamos assim, qual o melhor momento? Mas hoje nós vivemos numa cultura tão sexualizada que desde pequeno, eu tenho filhos de 8 e 5 anos, que já estão sendo expostos, né, a uma carga de sexualidade não necessária para eles nesse momento, e além de não necessária, não bíblica, não moral nesse sentido. Então, antecipe assuntos a partir da palavra de Deus, para que você possa ter conversas instrutivas, redentoras com os filhos, com o sobrinho, com o neto, enfim, com quem você é responsável. Isso é importante dentro daquilo que nós vivemos hoje. Okay? A minha última olhada aqui no chat, para que a gente possa então encerrar o nosso programa. Ok? O texto também diz... o Carlos falou assim, muito bom e tão rápido. Eu não sei se é o assunto aqui, Carlos, ou é um comentário anterior, então, que eu não vi, mas realmente é pouco tempo, né, para a gente esgotar. Quem sabe a gente faz um programa 2, 3, aí para trazer também outras abordagens com relação dentro do aconselhamento bíblico, tá? A Gisélida tem uma pergunta aqui. Quando a pessoa que vive assim, mas teve relacionamento com alguém do outro sexo, você aconselha estimular esse outro relacionamento? Eu vou ler de novo, para ver que isso eu entendo. Quando a pessoa que vive assim, mas nunca teve relacionamento com alguém do outro sexo, você aconselha estimular esse outro relacionamento? Pelo que eu entendi, nesse sentido, o sexo hétero nesse sentido, uma coisa muito importante, e a sua pergunta é fantástica, eu passei aqui do tempo, produção, segura um pouquinho aí. Nós nunca, em hipótese alguma, devemos tentar ajudar pessoas fazendo com que elas namorem, casem ou se relacionem com pessoas, obviamente, do outro sexo, né? Você quer ajudar um homem, você fala, não, você tem que namorar, você tem que conhecer alguém. Isso não é uma ajuda consistente. Nós impomos muito mais culpa, dor, né? E tanto dor para a pessoa quanto para aquela que vai lidar com isso, que não tem nada a ver com isso, mas que vai ter que levar essa carga. Existe sim, né, casais que eu atendo, pessoas que sabem da luta um do outro, às vezes até no namoro, no noivado, mas a pessoa não está ali por causa disso, no sentido de namore para ver o que acontece. Não, isso não é uma abordagem sábia, correta, bíblica, né? Até porque isso vai além, inclusive se nós estamos preocupados com o coração, não é o experimentar o namoro, o noivado, até mesmo um casamento, que vai mudar a perspectiva daquela pessoa com relação a isso, né? Mas é um trato a partir do próprio coração. Então é muito importante, né? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas isso não é um trato correto. Infelizmente, muita gente dentro das igrejas pensam assim, né? Tem que arrumar uma namorada, tem que arrumar um namorado, aí para com isso, né? Mas não é assim, né? A complexidade da luta do pecado do nosso coração, tanto para o desejo pelo mesmo sexo, ou em outras áreas, é muito mais complexo. E fazer isso é o que nós chamamos no aconselhamento de reducionismo. Você pega algo complexo, simplesmente reduz a isso e fala, não, é assim que faz, né? Mas é claro que isso não é o ideal, ok? Espero que eu tenha respondido aí. Meus irmãos, chegamos ao fim do nosso programa Aconselhamento Bíblico. Graças a Deus por esse tema, pela sua vida. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela opinião de vocês também com relação a isso. Muito obrigado pelas perguntas. Eu não consegui ler
todas elas, né, e falar, porque tiveram muitas aqui, eu não queria perder também o tempo da exposição. Você tem alguma dúvida? Você ficou com... Coloca de novo aí, produção, por favor, o contato do aconselhamento bíblico, né, o WhatsApp, o telefone, e aí você pode, então, 991679783, alguma pergunta, alguma indicação, aí nós podemos também ter, né, uma conversa por lá, dando algumas indicações e sites, né. Infelizmente, em português, nós não temos muito, né, sobre aconselhamento para pessoas que lidam com o mesmo sexo. Você tem muito mais na área de pornografia, ou de sexualidade, ou de apologética com relação a isso, né? Falando da questão biológica, enfim, mas não tanto de um trato passo a passo pastoral. Mas se você conhecer livros de aconselhamento bíblico, um muito bom, Instrumentos nas Mãos do Redentor, né, do Paul Tripp, ali não vai falar de desejos pelo mesmo sexo, homossexualismo especificamente, mas a prática, né, e a sistematização do cuidado do outro que ele coloca ali para você ser uma ferramenta, vai te ajudar a abrir, né, caminhos e respostas em como você aborda, porque você vai perceber que ao ajudar alguém, aquilo é um ponto diante de outras questões que a pessoa precisa cuidar do seu coração. Então, Deus abençoe a sua vida, um grande abraço a todos, muito bom estar aqui com vocês. E lembre-se também que às quartas nós temos o culto restaurado pela palavra, um culto aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então, às 20 horas, às quartas, temos o culto restaurado, com temas também de aconselhamento bíblico, mas aí voltado mais para a exposição de um texto bíblico, ok? Deus abençoe a sua vida, uma excelente tarde, se Deus permitir, semana que vem, às 14h30, nos encontramos aqui. Deus abençoe a sua vida. Olá, boa tarde para você que está aí nos assistindo. Que bom que você está aqui com a gente. Nós acabamos de acompanhar ali esse programa tão especial de